Tá aparecendo minha tela aí para vocês? Sim, sim. Sim, claro. Tá bem. Eu vou Sim, iniciar. está sim. Então, boa tarde a todos, né? Antes de iniciar, queria agradecer a participação, tem vários colegas aqui participando dessa defesa. Agradecer aí ao professor Barata também, ao professor Regiane, ao professor Pasquarelli aí, que deu um apoio aí desde a qualificação, né? E vem acompanhando, e é muito gratificante para mim ter vocês aqui de novo, participando aí da defesa. Como o professor Barata ele já disse, né, então o tema da minha pesquisa é a análise da utilização das tecnologias de fabricação digital aplicadas aí ao ensino em design. E eu dividi ela em 5 capítulos assim principais, então introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões e as considerações finais. E aí dentro da introdução, eu vou passar brevemente, tá, alguns tópicos, então a contextualização, problematização, algumas definições, então da fabricação digital em específico, né, a proposição da dissertação, então bem voltada aí à questão da pesquisa e da hipótese, os objetivos gerais específicos, que tudo isso complementa a estrutura da dissertação. Então, como que iniciou isso, né? Então, a motivação principal aí é em relação à difusão dessas ferramentas computacionais e o surgimento das novas tecnologias aí a partir dos anos 80, que revolucionaram os modos de se comunicar, pensar, criar, produzir e fabricar, né? E aí surgem novos desafios e interligações entre as diversas áreas do conhecimento, o surgimento das tecnologias da fabricação digital com isso também, e aí surgem novas possibilidades de atuação e de relação entre designers, né? E aí a facilidade no acesso e a popularização dessas tecnologias, entrando na questão dos Fab Labs, do Open Design, da cultura maker, e a inserção dessas tecnologias de fabricação digital nas instituições de ensino, elas acabam ampliando as possibilidades de ensino, né? Contribuem para o processo de desenvolvimento de produto e trazem também grandes desafios aí para os modelos tradicionais de ensino. E aí eu trago uma citação do Cardoso, que ele fala que, em consequência disso, pode-se notar nos últimos anos a mudança na atuação dos designers, que eles devem lidar cada vez mais com problemas complexos. E aí, esse cenário, então, ele tem exigido que as instituições de ensino superior elas se adaptem, né, sendo necessário que os cursos superiores de design eles estejam atentos a essas novas demandas. Então, não é mais possível desenvolver produtos sem pensar no avanço tecnológico, nos sistemas, no serviço e no impacto aí na vida das pessoas, né? E algumas questões sociais, políticas, econômicas, ambientais, elas têm estado cada vez mais presentes no cotidiano dos designers. E aí o desafio assumido nessa dissertação é de realizar, então, um levantamento do perfil dos cursos de design do Estado de São Paulo, entendendo quais os rumos os cursos eles têm tomado no decorrer dos anos e como o desenvolvimento tecnológico ele influenciou e contribuiu aí com o ensino do design e qual tem sido aí o reflexo na formação dos alunos. E aí vamos para algumas definições, né? Então, a fabricação digital em 3 grandes grupos, que é a manufatura aditiva, a subtrativa e a formativa. Eu vou passar cada um deles. Então, a fabricação digital em si é pegar algumas definições da CL e de Pérez 2018. Então, a produção de modelos físicos a partir de modelos digitais, né? Que integra aí os processos, equipamentos, processo produtivo incorporado ao projeto de produto finalizado e que permite, então, a concepção da produção incorporada do desenvolvimento do projeto ao produto finalizado. E aí a manufatura aditiva, a impressão 3D, que antigamente, então eu trago aqui também uma atualização aí do termo, né, que era conhecido muito como prototipagem rápida, que era utilizado como a definição, né, da produção rápida de protótipos. No entanto, com a evolução das pesquisas científicas e dos equipamentos que permitem aí que os produtos sejam produzidos na fabricação digital para uso final, né, na manufatura aditiva, e não apenas para testes, então está em processo de desuso esse termo, né, prototipagem rápida, e tem sido feito um esforço em utilizar mais a questão da manufatura aditiva ou impressão 3D, que é caracterizada aí pelo processo de fabricação por meio de adição sucessiva de material na forma de camadas com informações obtidas diretamente de uma representação geométrica computacional 3D. E aí a manufatura aditiva, ou subtrativa, ela é obtida aí por equipamento de corte a laser ou de usinagem CNC. O corte a laser ele é considerado, né, foi considerado uma das principais tecnologias de fabricação digital, até por conta dos acessos, né, questão de custos e tudo mais.
E aí eu deixo uma frase do Johnson, Ralph B. Johnson, que eles falam que esses novos processos produtivos, eles podem ser inspiradores para os designers, né, que somente na questão de desenvolvimento de produto. E a manufatura formativa, ela é obtida, então, a partir de formas ou mods, né? A forma pretendida para o projeto ocorre por forças mecânicas, geralmente por exposição ao calor ou ao vapor. E, então, é um processo aí, que utiliza as forças mecânicas para alcançar uma forma pretendida e assemelha-se a um molde versátil, né? Com a capacidade de se adaptar a diferentes formas. A referência da professora Regiane aí. E aí, então, temos a fabricação digital, então, em três grandes etapas. Assim. Então, a produção de modelos físicos por meio de modelos digitais. Né? Então, a manufatura aditiva aqui, ela é caracterizada pela sobreposição de material por meio de camadas, a subtrativa pela remoção de materiais e a formativa pela conformação de material por meio de moldes. E aí surge a questão da pesquisa. Então, como as tecnologias de fabricação digital, aditivas, subtrativas e formativas, elas têm sido utilizadas nos cursos superiores de design no estado de São Paulo, e quais as contribuições que elas fornecem aos alunos e instituições de ensino. E aí, como hipótese, né, as tecnologias de fabricação digital elas têm estado cada vez mais presentes no cotidiano dos alunos, devido à facilidade de acesso, aí, principalmente com os Fab Labs, Makerspaces e as universidades, e essa inserção ela contribui com a formação dos alunos e na relação aí de ensino e aprendizagem. E o objetivo geral, analisar e caracterizar o uso das tecnologias de fabricação digital, aditivas, subtrativas e formativas nas atividades de ensino, nos cursos de graduação em design no estado de São Paulo, e verificar os reflexos na formação dos designers. E, como específico, realizar uma pesquisa acerca das tecnologias de fabricação digital e identificar e analisar o uso dessas tecnologias nas atividades de ensino, nos cursos superiores de design, realizar um levantamento do perfil dos cursos no estado de São Paulo, identificar a percepção dos alunos quanto ao uso da fabricação digital em sua formação. E aí, na fundamentação teórica, abordo basicamente aí três grandes tópicos, que é o ensino em design, Fab Labs, Open Design e Cultura Maker, e tal aí destrinchando esses tópicos que a gente comentou. Eu vou passar rapidamente, não vou entrar em cada uma, mas só falar assim o que foi abordado em cada um desses tópicos. Então, na fundamentação teórica, no geral, foi assim, a seleção dos principais autores para a fundamentação da pesquisa, dos conceitos, das técnicas de investigação, instrumentos de análise por meio da consulta de teses, dissertações, artigos, buscando aí caracterizar o estado da arte. No ensino do design, então, foi realizado um levantamento sobre as questões pertinentes ao ensino e à prática do design, um breve histórico para caracterizar as mudanças ao longo dos anos, visando demonstrar a inserção dessas tecnologias nas atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos de design. Fab Labs, Open Design e Cultura Maker, então foram apresentados os conceitos dos laboratórios de fabricação digital, demonstrando que as tecnologias presentes nesses laboratórios estão cada vez mais acessíveis à sociedade e estão sendo inseridas nas instituições. Então, buscou-se caracterizar algumas definições de termos, né, de movimentos que estão inseridos em seu contexto, como Open Design, Cultura Maker, né, Do It Yourself, que é o famoso ali, faça você mesmo. E a fabricação digital, então, que nesse tópico traz mesmo as definições aí das terminologias que eu já comentei, e apresentando aí os principais tipos existentes, que é a manufatura aditiva, subtrativa e formativa. O próximo capítulo ele trata aí a questão do material e métodos, e eu dividi ele em dois grandes grupos, assim, então as questões éticas e a metodologia geral aí do desenvolvimento da pesquisa. Dentro dos aspectos éticos, a preocupação foi na questão assim mesmo do que precisava. Então, comitê de ética, termo de consentimento, declaração de autorização, consentimento, né? E na parte da metodologia de desenvolvimento da pesquisa, foi dividido ali o levantamento bibliográfico para compor a fundamentação teórica e o restante da pesquisa prática em 5 etapas, né? Que é a seleção das universidades, a validação dos questionários, o pré-teste, o levantamento dos dados nas instituições e os experimentos realizados no estágio docente em 2019. E aí a pesquisa, ela baseia-se no raciocínio indutivo, partindo aí do específico para o geral, uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo e quantitativo, aí por meio dos questionários, as planilhas, gráficos, a entrevista e a imersão.
Dentro dos aspectos éticos, então, assim, bem rapidamente, então, o Comitê de Ética, ela foi aprovada, né, a pesquisa foi aprovada no dia 3 de maio, foi submetida no dia 3 de maio de 2019 e aprovada no dia 28. O termo de consentimento foi o documento elaborado e apresentado aos coordenadores de cursos de design e aos alunos da disciplina de modelos e protótipos, que ocorreu ali no segundo semestre do ano letivo de 2019. A declaração de consentimento e justificativa de interesse foram alguns documentos enviados à direção da FAAC de Bauru e à coordenação do curso de design, com o intuito de solicitar autorização para a realização da pesquisa. E os questionários foram aquela parte de elaboração, validação, aplicação com os coordenadores, né, e todas as questões éticas ali que envolviam. E aí, dentro da metodologia da pesquisa, então, a parte do levantamento bibliográfico, então, mesmo para subsidiar a etapa de campo. Na etapa 1, né, que é a seleção das instituições de ensino dentro da plataforma EMEC, na pesquisa inicial tinham 60 instituições, e com alguns resultados duplicados a partir de alguns filtros, né, a seleção depois da amostra foram 36 instituições de ensino, que isso depois também diminuiu, vou falar um pouquinho mais à frente. Na etapa 2, a validação dos questionários, então, para a seleção ali dos avaliadores, foram considerados especialistas da área, pessoas que pesquisavam sobre a temática, especialistas em método de construção e aplicação de questionários, e alguns autores sugerem de 5 a 10 sujeitos, e outros de 6 a 20, e aí foram validados 2 questionários, um para coordenadores de curso e outro para os que seriam aplicados com os alunos, no período ali de agosto até outubro de 2019. Para o questionário que seria aplicado com os coordenadores, foram selecionados 17 avaliadores, eu tive o retorno de 12, 12 respostas, e para o questionário seria aplicado para os alunos, a amostra foram 12 avaliadores, né, a seleção 12 avaliadores, e a amostra 10 retornos que eu obtive. O pré-teste aconteceu na cidade de Bauru, com as 4 instituições ali de design, e considerando que a literatura sugere que seja feito com 5 a 10% da população aí da amostra. Na etapa 4, seria o levantamento dos dados, então, foi realizado no período 16 de 9 de 2019 até 5 de 7 de 2020. A amostra foram 16 instituições de ensino superior aí, com curso de design do estado de São Paulo, e os experimentos eles foram realizados no segundo semestre do ano letivo de 2019, ainda presencial, na disciplina Modelos e Protótipos, e aí ele foi subdividido em 4 itens, né, que eu vou apresentar mais à frente. E aí vamos para os resultados, né? Os resultados eu preparei aqui um infográfico, então, mostrando cada etapa que foi trabalhada. Então, na etapa 1 foram a seleção, então, os filtros que foram aplicados, né? Qual foi a amostra selecionada. Na etapa 2, a validação dos questionários, né? Etapa 3, a seleção. Então, eu vou explicando um por um aqui mais à frente. Então, na seleção das instituições de ensino na plataforma EMEC, como eu disse ali na parte da metodologia, a amostra inicial foram 60 instituições, e a partir da consulta avançada na plataforma EMEC, e a aplicação de alguns filtros de pesquisa ali, e a partir de uma análise, né, mais aprofundada dos resultados, foi possível diagnosticar alguns resultados duplicados, e aí após essa aplicação dos filtros, foram 36 instituições selecionadas, mas que participaram da pesquisa foram 16, porque eu tive uma grande dificuldade com o retorno de contato ali com as instituições de ensino, então mesmo ligando, enviando um e-mail, né, realmente foi uma situação bem difícil. E o questionário que foi aplicado com essas 16 instituições, ele foi online, dividido em 7 partes. Eu não vou explicar cada parte, mas eu vou falar aqui rapidamente assim, o que a gente queria saber dessa instituição. Então, caracterização dos dados primários do entrevistado, caracterização do curso de graduação em design, do espaço físico, dos laboratórios e equipamentos, dos laboratórios de fabricação digital, relação entre ensino, aprendizagem e os laboratórios, e as considerações finais foi um campo aberto ali para os coordenadores poderem dar algum tipo de sugestão ou algum comentário sobre a pesquisa. E aí a segunda etapa dentro dos resultados, que foi a validação dos questionários. Então, como eu já mencionei anteriormente, foram dois questionários, e aí foi uma etapa que trouxe grandes contribuições, né, que foi para a elaboração das questões finais. Todos os questionários que eu utilizei na pesquisa, eles foram validados, eles passaram por alguns ajustes a partir da validação e correções aí, a partir desse feedback recebido pelos respondentes. E um ponto assim que eu comento também lá no finalzinho da apresentação,
mas é uma dificuldade de encontrar conteúdo sobre esse tipo de processo, né? Uma lacuna aí, talvez, de pesquisa na área do design, sobre conteúdo de validação de questionários para a área própria do design. E o pré-teste, ele foi realizado ali, então, em Bauru, com 11% da amostra inicial ali de 36, período de 15/9/2019 a 15/11. Então, a partir do pré-teste, foi possível fazer ali uma análise inicial dos dados, inclusive o pré-teste foi o que foi apresentado na qualificação no ano passado. Ele auxiliou muito na questão de visualização dos dados, então, eu tinha os dados, eu tinha todas aquelas informações, mas o que fazer com todas elas, como transformar aquilo em uma informação visual. Então, ajudou muito em entender como que eu iria trabalhar nesses dados para divulgação na pesquisa. Foi possível entender ali uma prévia do perfil dos cursos, né, mesmo que foi bem localizado na cidade de Bauru, mas de como estão os cursos de design, verificar as possíveis lacunas, aquilo que talvez deixou passar na validação. Então, aqui, na hora que realmente foi a campo, a gente pôde ver, identificar algumas coisas e verificar se os dados obtidos eles eram suficientes e necessários aos objetivos da pesquisa. Então, o pré-teste mesmo foi para validar novamente aí toda a questão do questionário, se realmente o que a gente estava se propondo a obter de informação vinha de acordo com os objetivos da pesquisa. E aí, com isso, após o pré-teste, a gente partiu para o levantamento dos dados das instituições. Então, as 16 instituições que aceitaram participar, e a pesquisa ela foi realizada de forma online, por meio de um questionário, e os resultados eles apresentam. Então, o intuito, né, na verdade, era de apresentar um perfil aí dos cursos de design no estado de São Paulo. E nessa etapa, buscou-se, então, fazer um levantamento dessas instituições, entender alguns dados, como o nome do curso, duração, carga horária, habilitações, né, espaços disponibilizados aos alunos, as disciplinas que integram a fabricação digital, quais os laboratórios, equipamentos e o software disponibilizados aos alunos, qual a relação da fabricação digital com as disciplinas de projeto do curso e como a inserção dos recursos da modelagem tridimensional e qual a estimativa do número de horas. Então, assim, buscou-se, na verdade, entender por completo, né? Foi mesmo uma imersão, né, de toda a questão de grade curricular, na expectativa e na realidade mesmo assim da instituição. E coletar também a opinião pessoal dos coordenadores dos cursos sobre as contribuições da fabricação digital para a qualificação do curso e a formação dos alunos. E aí eu trouxe aqui algumas falas assim dos coordenadores, a partir de umas perguntas que foram feitas. Então, foi perguntado para eles sobre a questão da fabricação digital, se contribuía, né, como que era essa relação para o curso, e eles enquanto coordenadores ou enquanto docentes, como que era isso. Então, eles disseram assim, que contribuem plenamente, né, consideram muito relevante para a formação do aluno, pois traz o desafio aí de pensar não somente no projeto de design, mas também no processo de fabricação de prototipagem, ou seja, as potencialidades e as limitações desses processos possibilitam que seja testado mais precocemente por mais vezes e ajuda a dar confiança aí na tomada de decisões durante o processo de design. E aí uma outra instituição, né, ele diz que as tecnologias elas contribuem aí para o processo de construção da prática efetiva do projeto, permitindo que o estudante ele tenha uma vivência de execução, no que se refere à realização de teste, validação e consolidação do produto, e o uso das tecnologias de manufatura aditivas e subtrativas aí, da fabricação digital é uma oportunidade mesmo de simular e prototipar os produtos de design ainda em projeto, né, colocando a formação do futuro designer próximo de questões reais de mercado. Então, isso foi alguns pontos bem interessantes, assim, que foram coletados. E aí, fechando essa questão da percepção deles em relação à fabricação digital, uma instituição disse que é uma evolução do design, trabalhar em ambientes colaborativos, makers, metodologias ativas e novidades aí do design digital, faz parte das mudanças da área e os cursos eles têm que estar atualizados, então traz alguns alertas aí para a gente, né, pensar sobre isso. Trata-se de um assunto relevante para a pesquisa, relacionado às práticas de ensino do design, que permitem mostrar caminhos evolutivos para a atividade, contribuindo para a formação de profissionais mais alinhados com a demanda de mercado e da sociedade. Aí uma outra situação que eu achei bem interessante foi essa questão de aprender fazendo, muito discutido na educação. Então, aprender fazendo é a melhor forma de consolidar o conhecimento e aplicar na prática todo o conteúdo que o aluno tem acesso. Então, vai muito na questão das metodologias ativas também.
E o assunto tratado aí é de suma importância, tendo em vista as demandas por um mundo mais sustentável e que necessita de valorização de recursos, né? E que eles esperam que a popularização dessas tecnologias ocorra em proporções cada vez maiores e que não só a comunidade acadêmica tenha acesso a isso, mas que a sociedade possa incorporar, né, esse uso para outras finalidades cabíveis. Foi uma etapa bem interessante, trouxe bastante feedback em cima daquilo que a gente se propôs lá no início, que era de tentar levantar um perfil mesmo aí dos cursos. Aí, ainda dentro dos resultados, agora eu parto para a parte do experimentos aí do estágio docente. Peraí, eu passei errado aqui. Experimentos do estágio docente. Então, ele foi dividido em 4 partes: o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, o conteúdo programático e ciclo das palestras, uma análise da atividade experimental, que seria o projeto final ali da disciplina, e o feedback dos alunos. Aí, dessa amostra, né, foram 26 alunos, 17 equipes, organizadas em 17 equipes, e como resultado ali, a gente esperava, né, a questão de um reflexo de como que toda essa questão da tecnologia, da fabricação digital, desses novos meios aí de produção, pode contribuir, né, e como reflete na formação do designer. E aí, no levantamento dos conhecimentos prévios, foi aplicado um questionário com 20 questões dissertativas de múltipla escolha, que serviram para entender a formação ali, os conhecimentos a respeito de alguns termos e recursos que eles já tinham, os alunos já tinham, né? E os principais tópicos ali abordados, que era a questão de contato com software antes da graduação, uso de softwares específicos após ter ingressado no curso. Então, quantas disciplinas do curso eles tiveram contato, né, com software 2D, 3D, qual o nível de conhecimento deles sobre a fabricação digital, enfim, né, foram perguntas mesmo para direcionar para os próximos passos que a gente ia trabalhar na disciplina. E aí, como conteúdo programático, então, a partir também desse feedback que a gente teve nesse primeiro levantamento, a gente, no início, ali, junto com o professor Barata, né, que ele, na época, ele era o professor da disciplina também, então eu estagiava junto com ele. Então, os primeiros meses, né, todos os esforços foram concentrados aos fundamentos teóricos e práticos e nas lacunas identificadas nessa parte dos levantamentos dos conhecimentos prévios dos alunos. Foram aulas expositivas e práticas utilizando o software SolidWorks. E aí, junto com isso, a gente programou alguns conteúdos, né, então algumas palestras voltadas à fabricação digital e à prática do design de produtos. Então, essas palestras, elas tiveram como intuito demonstrar aos alunos como que os designers, eles aplicam na prática, né, esses conhecimentos de software e de equipamentos e da própria fabricação digital para o desenvolvimento de projetos de produtos. Então, aqui um banner, né, de quando a gente fez a palestra, na disciplina mesmo. E aqui eu trago alguns exemplos, né, de materiais. Então, junto com essas palestras, a gente montou uma mesa expositiva aí, com diversas peças produzidas em impressão 3D, fresadora CNC, corte a laser, para os alunos eles conseguirem visualizar as mais variadas possibilidades e aplicações dessas tecnologias. Então, essas peças elas foram disponibilizadas pelos convidados do ciclo, né, e algumas peças são de uso pessoal, outras são do laboratório da própria instituição, né, do CADEP, do LEI, do LDMP. Então, assim, os alunos tiveram conteúdo, né, durante a disciplina, tiveram essas palestras e também conteúdo ali de ver na mão, pegar esses projetos mesmo, para conhecer as possibilidades, né, objetos que se articulam, né, então, eles verem as possibilidades de aplicação dessas tecnologias aí no produto físico, assim mesmo. E aí, a partir disso, a gente lançou o tema da disciplina, o tema do projeto final da disciplina, então, que foi mesmo o desenvolvimento de uma luminária utilizando a fabricação digital, partindo do princípio do manual ao digital. Então, o trabalho ele foi dividido em 4 etapas, denominadas as entregas, que elas foram intercaladas com o atendimento de projetos junto às equipes. E aí, o foco nessas etapas foi no processo criativo dos alunos, na geração de formas e exploração de diversas técnicas convencionais, até chegar ao projeto digital e ao produto físico, utilizando a fabricação digital. Foi um momento bem importante, assim, né, de grande aprendizado também. Aí eu trago aqui, assim, bem rápido também, algumas imagens que os alunos mesmo, eles desenvolveram durante os atendimentos. Então, como que funcionava esses atendimentos? Uma semana eles apresentavam um conteúdo a partir do brief, né, de toda a estrutura que a gente passou para eles, no conteúdo programático da disciplina. E aí, então, uma semana eles traziam esse conteúdo
e na outra eles tinham que entregar um projeto, né, uma entrega intermediária de projeto com formas mais básicas, com materiais que ainda não da fabricação digital, né, materiais mais convencionais, mas para eles explorar a criatividade, explorar a forma, né, e diversos materiais. Então, aqui foi o painel de similares, o sketch de alguns dos projetos dos alunos. Então, a entrega 1, eles já entregaram um produto com papel mesmo, então, uma primeira ideia ali, a partir do que a gente já tinha conversado com eles, da apresentação inicial, né, e aí começa a iniciar, assim, inicia-se, né, o detalhamento dos projetos. Na entrega 2, ainda não tinha a obrigação, né, de utilizar a fabricação digital, então era mesmo a partir do feedback que eles apresentavam, a gente dava o feedback da forma, do que eles traziam, né, e aí na entrega 2 eles traziam uma melhoria daquele processo. Então o intuito era gerar essa vivência neles, assim, de explorar mesmo as técnicas, os materiais, a partir do que a gente vinha conversando. E na entrega 3, eles já poderiam trazer ali a fabricação digital, né, ou já uma prévia do que seria, ou em escala reduzida, mesmo para eles explorar a técnica, explorar os materiais. Por exemplo, aqui nessa figura 4 aqui, eles queriam fazer essa curvatura, então eles tinham que entender como daria para fazer esse formato curvo na peça, usando o MDF. Então, foi mesmo para eles entenderem as dificuldades, né, do uso da fabricação digital. E aí, na entrega 4, já foi a entrega final mesmo do projeto, que ele... foi a entrega final do projeto, e aí eles, aqui do lado, mostram um pouquinho do desenvolvimento, né, dos projetos, e como que foi as etapas. Então, por exemplo, a equipe 1 e a equipe 2 aqui que eu coloquei, tem a entrega 1, 2, 3 e 4. Então, as entregas intermediárias e a entrega final, né, a entrega 4 aqui, a peça sem iluminação e a peça com iluminação. Porque a entrega 4 já era o projeto final e funcional. Então, eles tinham que fazer uma luminária que realmente funcionasse. E aí a gente vê a evolução dos materiais, né? Aqui, por exemplo, uma cartolina, depois ele utilizou aqui um papel um pouco mais grosso e com uma gravatura maior, e um papel cartão, um timbó aqui embaixo. Aqui ele já explorou o MDF com um papel aqui acho que é um cano de PVC, se eu não me engano, que eles utilizaram para fazer essa estrutura. Então, assim, eles já começaram a explorar as técnicas até chegar no produto final, e isso foi no decorrer aí de 2 meses praticamente. E aí eu trago aqui alguns dos projetos que foram desenvolvidos. Então, aqui é uma luminária com um tema ali do Homem-Formiga. Então, eles baseou muito naquele túnel do tempo, acho que ele está aqui até com uma imagem de similares, o túnel do tempo ali do filme mesmo. Então, eles quiseram ter essa ideia, assim, de infinito, né, e trabalhou totalmente aqui com a impressão 3D. Aqui ele já utilizou o corte a laser para fazer a base e as folhas. Essa ideia dessa segunda luminária aqui é aquela ideia de profundidade da fotografia, então trabalhar com planos e jogar um LED por baixo, e como que isso se comportaria no produto. Aqui é um outro, ficou um pouco escuro aqui a imagem, mas também a ideia desse fundo de infinito, mais uma luminária mais retangular. Essa outra luminária aqui, o conceito dela era um pouco assim de universo, de questões assim, até mesmo de horóscopo, essas coisas assim. Então, teve um resultado bem interessante também. E aqui são uns outros projetos. Então, uma luminária mais pendente, luminária de mesa. E assim, é importante enfatizar aqui, né, deixar até uma observação, que como que os alunos optaram mais em trabalhar com projetos com corte a laser. Né, aquilo que eu comentei lá no início, que o corte a laser ele é uma tecnologia muito acessível, por conta de custo mesmo, da facilidade de encontrar os materiais, de encontrar empresas assim para fazer, e pela facilidade mesmo do projeto. Então, assim, grande parte dos alunos, eles fizeram um projeto com corte a laser. E aí, como feedback dos alunos, então, foi uma outra etapa, assim, desse finalzinho aí do estágio. Eles fizeram, então, a entrega final dos projetos, ela ocorreu ali no dia 3 de dezembro de 2019. A avaliação final e feedback foi no período de 2 de dezembro ao dia 10, por meio de um questionário online e de um relatório final de projeto. Nessa etapa aí, participaram 23 equipes, e aí foram considerados resultados apenas de 17 equipes, porque é uma disciplina optativa, então tinha alguns alunos de outros cursos, e a gente, para a dissertação, considerou apenas os alunos do curso de design.
E essa etapa, ela também foi composta aí por algumas etapas. Então, a entrega do projeto físico, a realização da avaliação e a entrega do relatório de projetos. E aqui uma imagem de como funcionou. Então, foram 17 equipes, 2 equipes com uma pessoa, 14 equipes com 2 pessoas e uma equipe com 3, e que tudo isso, a intenção era de entender a contribuição da fabricação digital na formação dos alunos. E aí eu trago aqui algumas falas, né, desse feedback mesmo dos alunos. Então, como que foi o processo? Então, o processo ele permitiu compreender melhor como funciona o desenvolvimento de um produto, em quais momentos e de que maneiras as tecnologias de fabricação digital elas poderiam nos auxiliar, né? Então, é um protótipo funcional, que apesar de pequenos problemas, então eles identificam os problemas, mas eles entendem também que cumpre a função e atende ali os requisitos. Então, na entrega final foi possível, né? Uma outra equipe falou, foi possível solucionar os problemas questionados nas modelagens anteriores, em questão da impressão das hastes, da forma da iluminação, tendo atingido o objetivo da proposta inicial. Então, a modelagem virtual ela possibilitou vislumbrar essa montagem e a finalização do protótipo, enquanto a fabricação digital permitiu testar a ideia de um produto em pouco tempo. Né? Então, tornou possível a visualização do produto final numa escala reduzida. E com isso, foi possível concluir como as mesmas, elas contribuem de maneira efetiva no trabalho dos designers. E aí uma outra fala, né, durante todo o semestre, a realização desse trabalho, passamos por um grande momento de aprendizagem, tivemos os circuitos de palestras, atendimentos e os feedbacks que permitiram aprender mais para desenvolver o projeto, ver os colegas, que foi, eles, assim, falaram de forma bem positiva a respeito das palestras, então, ver os colegas de graduação trabalhando na área motivou ainda mais seguir com a tecnologia. E, contudo, o resultado do projeto foi satisfatório, que eles conseguiram conceituar, modelar digitalmente, tornar real um projeto com a fabricação aditiva, né, no caso da impressão 3D. E aí, partindo para as considerações finais, são 2 grandes entregas assim que eu tinha muito como propósito de ter assim, com a dissertação, então, que era o perfil dos cursos de design do Estado de São Paulo e os reflexos do uso da fabricação digital dos designers, né, os reflexos do uso da fabricação digital na formação dos designers no estado de São Paulo. Então, assim, antes de entrar nessa parte, eu vou só falar alguns tópicos. Então, foram apresentadas as principais tecnologias de fabricação digital nos dias de hoje e suas aplicações relacionadas ao ensino do design. E, considerando esse tema, então, foram realizadas algumas investigações com coordenadores de curso, docentes, discentes, sobre a fabricação digital nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e a experimentação da fabricação digital como recurso didático em uma disciplina do curso de design. E o acompanhamento dos projetos na disciplina demonstrou com clareza aí quais as principais contribuições da fabricação digital no processo de ensino e aprendizagem e as maiores dificuldades encontradas por eles, né, pelos alunos, neste processo. E aí, sobre os aspectos metodológicos, então, houve uma preocupação minuciosa aí com os detalhes adotados em cada etapa da pesquisa. A princípio, a preocupação foi em relação às questões éticas, né, que foi submetida ao Comitê de Ética. Sobre os questionários, então, todos passaram ali por um processo rigoroso de validação. O intuito dessa validação, então, foi de aferir se os resultados obtidos nos questionários estavam alinhados com os objetivos da pesquisa e iriam extrair as informações necessárias para atingir esses objetivos. Eu vou apresentar rapidamente aqui, por cada etapa eu dei um fechamento. Então, na etapa 1, as principais dificuldades elas não foram com a plataforma EMEC, né, que foi aquela etapa onde eu fiz aquela pesquisa inicial sobre as instituições, mas em relação ao acesso aos coordenadores. Foi realmente um ponto muito difícil, sim, de conseguir ter o retorno, de conseguir o contato com os coordenadores de curso, de conseguir a aceitação deles para participar da pesquisa. Na etapa 2, que foi a etapa de processo de validação dos questionários, foi algo muito positivo, assim, acho que eu aprendi muito também nesse processo, pois ele auxiliou não só na elaboração e correção desses questionários, mas também ele trouxe, assim, até um alerta, né, que eu não consegui encontrar nenhum tipo de material específico na área do design, desse tipo de procedimento, então, é uma lacuna aí na pesquisa encontrada, né, de que a área de design ela carece de pesquisas que tenham esse processo de validação aí descrito, né? Então, eu espero que os resultados aqui apresentados eles possam contribuir para pesquisas futuras. Na etapa 3, apresentou os resultados do pré-teste, que eles foram fundamentais para verificar os dados obtidos, se eles eram suficientes ou necessários
aos objetivos da pesquisa, servindo para testar os instrumentos da pesquisa validados, e esses resultados obtidos, eles foram analisados e após a revisão de algumas questões, né, eles foram aplicados com todas as outras instituições. E aí também não vale a pena ressaltar aqui que não houve alterações significativas da estrutura do pré-teste para o questionário final aplicado. Na etapa 4, foi possível realizar o levantamento dos dados das instituições, embora ali 87% elas afirmam que possuem disciplinas que usam a fabricação digital, né, na grade curricular, e dessas, 68,75% afirmaram possuir os laboratórios disponíveis, né, fabricação disponíveis aos alunos. O acesso democrático a essas tecnologias disponíveis pelos cursos ainda tem sido uma grande barreira, né, foi um ponto muito bem enfatizado assim, na pesquisa. E aí, na etapa 5, né, fechando ali a parte do levantamento dos conhecimentos prévios, então, considerando os pontos investigados, né, pautou-se aí na questão de ensino-aprendizagem, nessas relações entre docentes e discentes e nas relações de ensino-aprendizagem, foram fundamentais aí para a construção do conhecimento, né, e para promover até mesmo uma aprendizagem significativa para os alunos. Houve essa preocupação de entender o que os alunos já sabiam a respeito e se já haviam utilizado antes de ingressar no curso. Uma outra abordagem realizada aqui foi de verificar os conhecimentos dos alunos a respeito da fabricação digital que a instituição disponibilizava. E aí é um ponto de atenção, né, que ficou nítido que os alunos, muitos dos alunos, eles desconhecem as tecnologias disponíveis na instituição, inclusive os laboratórios, e com isso prejudica até mesmo o andamento de alguns projetos, porque eles ficam meio sem saber, né, quais caminhos seguir e acaba muitas vezes fazendo os projetos com empresas externas. E com isso também foi possível perceber que eles entenderam a importância do uso da fabricação digital no processo de projetos e que esse tipo de tecnologia é adequado em todas as fases do processo de desenvolvimento de produto, mas como limitações aí percebe novamente aí algumas questões como domínio de software, disponibilidade dos equipamentos e o alto custo dos projetos também foi um ponto muito enfatizado pelos alunos e o acesso até mesmo para produzir isso, né, os projetos nos laboratórios da própria instituição. Aí, enfatizando novamente, foi destacado pelos alunos que os equipamentos eles são disponibilizados, mas mediante pagamento do valor por projeto. E, em alguns casos, o valor da instituição saiu muito mais caro do que uma empresa externa. Em relação ao conteúdo programático e o ciclo de palestras, então, foi traçada ali uma proposta de conteúdo, então considere-se que essa proposta ela atendeu aos objetivos da pesquisa e auxiliou na coleta de percepção dos alunos. Ao final do semestre foi coletado novamente esse feedback com os alunos e um grau de satisfação deles em relação ao conteúdo da disciplina, então foram levantados alguns pontos positivos e negativos. Como pontos negativos, então a dinâmica, eles falaram um pouco da questão da prova de modelagem, questão de que faltou um feedback, né, na questão de algumas notas, com excesso de entregas, então essa dinâmica de fazer uma entrega uma semana, outra semana atendimento, né, eles acabaram com um pouco puxado, achando um pouco muito apertado assim os prazos, e aí um ponto que eles levantaram também foi a falta de um auxílio prático nos laboratórios, então de a gente desenvolver alguma coisa em conjunto com eles nas disciplinas da instituição, nos laboratórios da instituição. E aí, como ponto positivo, né, eles destacaram o ciclo de palestras e a palestra de impressão 3D como fundamentais aí para o processo de entendimento das aplicações práticas das tecnologias de fabricação digital na área de design e a facilidade de produzir os modelos virtuais, realizar os testes antes mesmo aí de ter o produto físico em mãos. E no desenvolvimento final aí da disciplina, então foi a etapa que foi possível entender na prática como essa relação de ensino-aprendizagem através de uma metodologia onde os alunos eram protagonistas ali do próprio conhecimento, e o professor e eu, como estagiário docente, a gente assumiu um papel de mediador, transmitindo conteúdos, informações, dando todo o suporte, né, e os alunos, eles traziam ali as dificuldades encontradas nesse processo e os atendimentos, e à medida que o nível das exigências das entregas e a complexidade dos projetos, eles iam aumentando, eles iam recebendo novas orientações e seguindo sempre a questão do briefing do projeto. Como aqui feedback dos alunos, então foi possível coletar algumas informações. Os alunos eles apontaram que os conhecimentos adquiridos eles auxiliaram no desenvolvimento de projetos e houve uma melhora na compreensão das ferramentas de fabricação digital.
E analisando essas informações e a partir da experiência ali vivenciada também no estágio, é possível afirmar que muitos dos problemas encontrados nesse feedback dos alunos não está relacionado com a falta de infraestrutura da universidade, porque realmente a universidade ela tem uma infraestrutura muito boa, mas talvez uma falta ali de organização do curso, né, de oferecer essas informações de uma maneira mais clara, para os alunos poder ter uma integração assim mais com o que a universidade tem a oferecer, o que eles precisam fazer, quais os laboratórios, quais os equipamentos, né? Então, o que parece muitas vezes é que essa falta de organização demonstra que os laboratórios não têm uma integração entre si, então parece que são independentes, né? Quando na verdade eles compõem a mesma infraestrutura e o mesmo curso. Então foi um ponto também levantado. E aí, para fechar aqui, então, o perfil dos cursos, né? Então, os cursos que participaram da pesquisa, eles se demonstraram bem alinhados às novas tecnologias e às necessidades de mercado. Então, mesmo que muitos não possuem todos os laboratórios e equipamentos, principalmente relacionados à fabricação digital, eles demonstraram estar atentos a essas novas demandas e têm tentado, de alguma forma, incluir nas grades curriculares, nas disciplinas específicas de projeto, o acesso e a transmissão de informações sobre essas novas tecnologias associadas ao design. E as universidades, elas possuem, então, um papel importante nesse sentido de introduzir o acesso aos alunos a essas novas tecnologias e as demandas da fabricação digital associadas ao processo de desenvolvimento de produto e pensar em como democratizar, né, tudo isso, de como trazer o acesso, né, essas novas tecnologias para os alunos, né, que a universidade não ter lá e o aluno não ter que procurar fora. Então, de como tornar isso mais democrático para os próprios alunos da instituição. E aí, em relação aos reflexos da fabricação digital na formação dos alunos, então, de modo geral, considera-se que as contribuições da fabricação digital na formação dos alunos foram desde a apresentação dos conceitos, a integração ali dos conteúdos com essas novas tecnologias, as possibilidades de uso, a atuação na prática profissional e a desmistificação de alguns conceitos, né, principalmente relacionados ao pensamento de que a fabricação digital, mais específica, a questão da impressão 3D, que popularmente tem disseminado uma ideia de que ela irá substituir, até mesmo revolucionar aí vários tipos de processos produtivos. Não que isso não ocorra em algum dia, mas ainda é considerado uma tecnologia muito cara, né, não muito acessível, em alguns casos carece de aperfeiçoamento, levando em conta que existe a ideia de que foi disseminado aí o pensamento de cada pessoa teria um dia sua própria impressora para produzir aí seus próprios produtos pessoais. Isso ainda está longe de acontecer ou não está acontecendo da maneira como era esperado, né? E estendendo um pouco mais ainda os resultados encontrados na pesquisa, de que o domínio do software é considerado uma barreira para o acesso a essa tecnologia, principalmente aos estudantes do curso aí que enfrentam diversas dificuldades durante o processo de formação e eles estão em processo de aprendizagem. E nesse sentido, os alunos eles conseguiram perceber que essas tecnologias vieram mesmo para modificar e transformar os modos de pensar, produzir, fabricar, contribuir aí com o processo de desenvolvimento de produto, agilizando processos, encurtando o tempo, permitindo testes e ajustes aí de modo mais rápido. Mas ainda possui as limitações e as barreiras a serem enfrentadas, e aí com isso foi possível identificar aí as contribuições e as dificuldades encontradas pelos alunos. Então, como contribuição, então, a melhoria aí na compreensão do processo de desenvolvimento de produto, permitir testar uma ideia de produto em menos tempo, possibilitar melhores discussões a respeito do desenvolvimento de projeto, enfim, várias contribuições assim, a gestão de tempo, a precisão nos processos e a diminuição de erros. E como dificuldades, os acessos aos equipamentos, a disponibilidade, o alto custo de projeto. Então, a gente vê ainda que tem muita coisa para deixar isso um pouco, como eu disse anterior, então um pouco mais democrático para os alunos. E tem uma questão aí de dificuldade de questão financeira assim muito forte, né, que foi encontrado na pesquisa. E aí, os reflexos na formação dos designers associados aos tópicos abordados, eles trazem diversos benefícios aos alunos, mas também algumas limitações aí que já foram citadas. Ademais, né, os cursos eles precisam se alinhar as expectativas à realidade, então, de obter essas tecnologias disponíveis junto à democratização. Então, não adianta ter a tecnologia se isso não for acessível aos alunos. Então, precisa mesmo alinhar essas expectativas, né, democratizar, facilitar o acesso aos alunos, ter uma reorganização ali que transpõe questão de infraestrutura, então, passando a considerar questões internas de integração entre laboratórios, disciplinas, docentes, discentes,
reduzindo essas barreiras, né, que a gente acabou encontrando nesse meio, talvez até alguns interesses pessoais aí que acabam prejudicando, inclusive, o avanço científico. E aí espera-se, então, que essa dissertação ela possa contribuir com uma maior inserção da fabricação digital nos cursos de design, que ela sirva de apoio para o desenvolvimento de outras pesquisas aí relacionadas à temática. E aí, algumas limitações que foram identificadas, então, principalmente na questão prática, que a gente desenvolveu em apenas uma instituição, então, para trabalhos futuros, talvez sugere-se aplicar a metodologia em outras instituições de ensino públicas e particulares, a fim aí de comparar, de verificar os resultados. E só uma complementação aqui, né, tinha-se o interesse de fazer pelo menos em mais duas universidades, mas por conta da pandemia, essa parte prática não deu nem para fazer uma pesquisa na questão de mesmo entrevistar ali o coordenador, né, e acabou impossibilitando. Ali como segunda opção, analisar as potencialidades da fabricação digital nos cursos de design como um todo, não apenas em uma disciplina, isso também é muito importante, né, avaliar o reflexo na formação dos alunos que tiveram contato com a fabricação digital durante o curso, sua relação aí com o mundo de trabalho, e realizar uma pesquisa de perfil dos cursos de design em outros estados, né, do país e até mesmo em outras universidades aí internacionais. Obrigado, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, Conrado, pela sua apresentação. Também queria agradecer a audiência de todos que estão na sala aí, né? Muito importante também estar esse acompanhamento. E queria, então, novamente agradecer a banca e passar a palavra à nossa convidada externa, professora Regiane Pupo. Por favor, fique com a palavra. Ok, obrigada, Tomás. Eu queria agradecer ao Conrado, ao professor Tomás e ao professor Pasquarelli pela presença, e todo mundo que está assistindo. Eu acho muito importante, uma audiência bem legal, ó, né? Isso aí é muito bacana de ver todo mundo aqui, não só prestigiando o Conrado, né, mas discutindo, né? A gente está, apesar de tudo, é uma discussão, né? É uma fase importante, é um assunto importante para o rumo aí do design das nossas universidades. Se vocês me vissem aqui, eu estou com um tablet, um computador, um celular e outro monitor. Então, eu vou ficar com a cabeça assim, tá? E ainda um caderno anotando as coisas aqui, né? Normal, né? Conrado, a sua apresentação, tanto seu trabalho como a apresentação, foi concisa, foi segura. Isso demonstra que a importância que tem a prática para o entendimento de alguma coisa. Então, assim, paralelamente, né, assim, num paralelo, né, o que você apresentou tem muito a ver com a imersão que você fez no assunto, né? E o que a gente quer demonstrar é o seguinte, que a prática, no todo, né, as nossas pesquisas, as minhas, de vocês, né, que a prática é importante durante o processo, né? Então, você mostrando toda essa experiência que você teve, foi com a prática. E aí a gente já, só de apresentar, já mostra a importância que tudo isso tem dentro do processo de projeto em design. Então, parabéns, foi muito bacana. Realmente, infelizmente, ainda existem, apesar de tudo, né, apesar disso que a gente está falando aqui, ainda existem instituições que trancam, né, que fecham, que não dão acesso ao aluno, que, eu tenho, mas olha de longe, não pode. Então, isso tem que ser aberto, né, isso tem que ser usado. No meu laboratório, por exemplo, o nosso lá na UFSC, está lá, o aluno usa, o aluno não pode mexer desde que ele não tenha sido treinado para aquilo. É lógico, um equipamento de R$200 mil, eu não vou colocar num aluno que não tenha sido treinado, né? Mas a partir do momento que ele é um bolsista, ele é um estagiário, ele tem uma pesquisa e ele foi treinado para aquilo é aberto, e ele mesmo repassa isso para os outros, né? Não cabe agora explicar o que é aqui, mas a gente tem essa dinâmica. Se ele aprende em algum determinado momento da pesquisa dele, ele repassa para quem está entrando, ele repassa para os outros. Né? Então, a gente forma replicadores, né? Eu estou lá para replicar o que eu aprendi, e eles estão na mesma situação. Então, isso é uma coisa importante, é o que você está fazendo agora, né? Você mergulhou e agora está vindo para a superfície mostrar o que você viu lá embaixo, né? Eu fiz, como sempre eu faço,
as considerações rabiscadas no PowerPoint, no Adobe, né, para você, dentro do PDF, te mando isso, né? Faço aqui um parecer numerado com as páginas, eu não vou passar por todas, porque aqui senão todo mundo vai dormir, né? Não é esse o objetivo. Mas eu tenho algumas, assim, pontuais. É claro que, né, para alinhavar ou fechar o projeto, né, para todo mundo, para ficar disponível e todo mundo consiga acessar o seu trabalho, né? Sempre tem aqueles errinhos gramaticais, errinhos de pontuação, de concordância, alguns referenciais de dentro do texto não estão lá, algumas referências que você vai, segundo parará, não está lá, né? Algumas, isso aí eu identifiquei algumas, pode ter passado outras, você pode dar uma olhada, né? Algumas figuras não estão referenciadas nos textos que as antecede, então isso tem que dar uma olhadinha, tá? Eu vou começar lá na página 64, deixa eu ver aqui, eu vou começar lá na página 60, não, eu já falei até da página 64, que é justamente, você entrou em contato com 36 e 16 responderam, né? Isso deixa a gente triste, né? Porque não sei se ou o cara não teve tempo, ou ele não quer saber que a gente saiba o que ele tem, ou ele tem que fazer bonito, não sei. Eu não compreendo, sabe? Assim, eu sou o contrário, assim. Eu abro, eu mostro ali, então isso a gente pode usar isso aqui, né? Mas o que a gente vai fazer? Então, isso é uma verdade, é uma coisa que você mostra aqui, é uma coisa não legal, né? Mas é uma coisa que fica registrado aqui no seu trabalho, que quem vai ler vai ter é mesmo, né? Ó, isso acontece lá na minha, vamos mudar, né? Em alguns pontos ali, Conrado, da página 69, 70 e 72, você mostra, você fala do laboratório, e daí, quando a gente quer ver o laboratório, você mostra o logotipo do laboratório. Eu não quero ver o logotipo, eu quero ver o laboratório. Eu não sei, olha lá, ó, o Tomás, ó. Eu não sei se você pôs isso porque não tem a imagem, eu não sei, né? Mas a gente, nesse ramo, a gente é de imagem, né? A gente não precisa nem falar nada, ela mostrou, eu falei, legal, ó, o cara tem uma impressora ali ou não tem, ou tem um martelo, não faz mal. Não faz mal não ter nada. Tendo um martelo, um negócio, meu avô que falava, me dá uma alavanca e um ponto de apoio que eu mudo o mundo. Acho que é Arquimedes, não sei a quem que falou, meu avô falava isso. Então, é a mesma coisa, né? Então, eu mostro ali o martelo, alguma coisa ali, né? E era legal, tá? Então, isso aí, fiquei babando ali. O que será que tem? Então, isso aconteceu na página 69, 70 e 72. Depois, na página 70, Conrado, lá no CADEP, Centro Avançado de Desenvolvimento de Produtos, é aí na Unesp, é de vocês esse, né? Você fala que esse laboratório atua primordialmente nas áreas de fabricação, como manufaturas aditivas. Eu fiquei com vontade de saber quais, né? Porque dentro do mundo da manufatura aditiva, a gente tem FDM, tem SLS, tem SLA, tem resina líquida, tem um monte de coisa, né? Fotopolimerização, tem um monte de coisa. Era legal ali, talvez fosse até uma propaganda para o laboratório, né? Mas mostra, mesmo que seja só FDM, não tem problema, já é alguma coisa, né? Se a gente fala por exemplo, aí você coloca lá inspeção tridimensional, isso é a digitalização conjunta? Sabe, já que é o laboratório onde é primordialmente onde você está, era legal dar uma floreada assim, né? Não floreada no sentido de inventar coisa, não é isso, né? De mostrar mesmo. Ó, a gente está falando disso porque a gente tem por que falar disso, porque a gente tem isso e a gente usa isso. Isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante. Depois eu vou lá para a página 85. Vamos lá, eu só vou passar aqui, porque aí eu não me perco. 82, 73... tá. Na página 85, que você fala assim, né? Tá. Uma hora ali você fala que nenhuma dessas... eu acho que é na 86 até. Na 86. Deixa eu arrumar aqui. Tablet pirou. Na 86, você fala que, num gráfico ali, né, informações a respeito dos laboratórios das instituições. Aí você coloca bem grande assim, aí tem 50% possui
laboratório de manufatura aditiva, subtrativa, ou fabricação digital, e 50% não. Tá bom, isso aí eu não vou questionar o número, é o que tem, tudo bem. Mas aí você coloca bem grande assim, nenhuma instituição possui laboratório integrado à rede mundial de Fab Lab. Eu não acho isso ruim, sabe? Eu não acho desmerecedor, eu não acho que é um ponto negativo. Não estou falando que você colocou que é, mas quando você colocou assim em letras garrafais, a gente fala que ele está achando que não está, que está piscando assim, ó, cuidado, nenhuma dessas é Fab Lab. Não, não tem problema, não tem problema. A partir do momento que a gente tem a tecnologia e usa e mostra para o aluno que aquilo é feasible, que aquilo existe, que aquilo ele pode usar, que aquilo vai ser bom para o projeto, que vai ser um projeto legal, é Fab Lab ou não, né? A gente, o Pronto 3D é um Fab Lab porque a gente tem as características cadastrais de ser um Fab Lab. Tem todos os equipamentos, tem ambiente e tem pessoal especializado, né? Mas eu não deixo de fazer nada do que você faz, e você não deixa de fazer nada do que eu faço. Então, assim, não é realmente um desmerecedor não ser um Fab Lab, que isso é a minha opinião, tá? Eu não sei se vocês compartilham da minha opinião, mas não é. Né? Sim, o Fab Lab foi importante, mas claro, mas foi muito importante. Ele é importante. Tem 2.000 laboratórios espalhados no mundo. Tem lugar da África que recebe água potável, iluminação, energia, não sei o que lá, por causa da inserção do Fab Lab. Sim, é importante. Mas se eu não sou cadastrado como Fab Lab, eu não sou desmerecedora de um reconhecimento. Eu não sou desmerecedora de utilizar isso com a minha população, que são meus alunos de graduação, pós-iniciação, pós-doutorado, tanto faz, tá? Então, talvez, não sei, se você concordar, deixar isso ali claro ali, né? Eu só tô falando isso, Conrado, porque tá em letras garrafais, né? Eu achei que fosse uma informação importante, tá? Daí, na página 87, eu fico triste com a página 87, porque mostra que a lacuna do rinoceros está vazia, ninguém usou, né? Putz, o rino é tão importante, né? Assim, não tô falando que é culpa de alguém, né? Não é culpa de ninguém, mas não sei por quê, né? Se você for aí mundo afora, né? Com todos os plugins que o rino tem, ele é tão legal, né? Ele é tão amplo, né? Você usando o Grasshopper, você parametriza ele, que é um negócio muito legal. E isso você pode juntar não é nem juntar, é fazer um merge, né? Fazer uma mistureba com a fabricação digital, né? Usar a fabricação digital como parte do processo, né? Claro que o SolidWorks, acho que o mais utilizado foi o Solid, né? Foi o que vocês usaram, né? É lógico, ele vem lá da mecânica, né? Mas ele, na minha experiência, lá no curso de design, lá no Pronto 3D, eu acho que o Rhino, não sei, ele é mais maleável, vamos dizer. Né? Embora o SolidWorks, claro, traga muita coisa legal, muita coisa importante, né? Técnica importante, para a produção, tanto de impressão quanto de uso de CNC, desbaste, perfilado, tanto faz, né? Mas, assim, só queria dizer, assim, da minha indignação de não ter o Rhino, né? Mas tudo bem, é assim que vai, né? Depois eu vou pular lá para a página 95, vamos lembrar, 93, 94, 95, em que ali naquele gráfico amarelo, né, existem disciplinas que utilizam as tecnologias de impressão ou 3D em suas atividades de ensino, tem umas que não utilizam. Então, assim, eu quero acreditar que seja uma questão de tempo que, a partir do momento que um curso, uma instituição tem um laboratório de fabricação, ele insira essa massa numa disciplina, pelo menos numa, né? Porque, não sei, eu acho que é junto, né? Eu acho que faz parte. Se você não mostra na disciplina da graduação, pode ser da pós também, mas se você não mostra na disciplina, não é só numa pesquisa que você vai resolver o problema da inserção posterior. Eu quero que o meu aluno seja cidadão do mundo, eu quero que ele seja ou tenha um diferencial quando ele sair no mercado de trabalho. Para isso, ele vai ter que fazer na graduação, na disciplina, na iniciação científica, as much as possible, né? O máximo possível que ele colocar. Então,
também não quero que você mude isso aqui, né, porque a culpa não é sua, mas é só uma observação ali que como é importante essa informação dentro de todas da informação da sua dissertação, tá? Eu estou ali na 95, né? Tá. Deixa eu ver ali na página, estou pulando, ó, página 101. Tem coisa que eu não estou falando, tá, Conrado? Também, então, mesma coisa, né? Infelizmente ainda tem ali cursos, né? Os softwares de modelagem tridimensional não utilizados nas disciplinas. Putz, eu não sei como. Eu realmente não sei como. Ou pega a coisa pronta do My Mini Factory, do Thinkiverse, e manda imprimir, mostra como imprime, mas isso não é aprendizado, né? Isso não é abrir a porta para o aluno, né? Às vezes é importante, não quer dizer que eu não pegue Thinkiverse, pego, claro, mas a gente tem que fazer esse desenvolvimento também, né? Aí, pulando para 107, deixa eu ver o que é 107. Tá. Uma coisa que você escreveu aqui, acho que umas 2 vezes também falou na apresentação, por ser uma disciplina optativa, ou seja, permitir que os alunos de outros cursos participassem, você falou que participaram da arquitetura também, né? Como essa pesquisa possui foco nos cursos de design, foram consideradas apenas as respostas do curso de design. Não sei, assim, tudo bem, é do curso de design. A disciplina foi ministrada pelo curso de design, mas eu fico com muita curiosidade em saber como que foi o recebimento do curso de arquitetura, por exemplo. Não sei se teve engenharia, sabe? Porque os laboratórios de fabricação digital e as coisas que acontecem no laboratório de fabricação digital, eles são interdisciplinares. Então, talvez num apêndice, assim, o importante, tudo bem, o importante é que a sua pesquisa é baseada no curso de design, né? Então, ela foi proposta pelo curso de design, né? O objeto de estudo era uma luminária, não era um planejamento urbano, não era uma quadra de um quarteirão, não era nada, né? Mas os alunos tiveram que se virar também. Eu não sei se seria legal, a nível só de curiosidade ou de, sei lá, incremento, ou não, ou também poderia atrapalhar tudo, não sei. Assim, você podia até conversar com o Tomás, mas eu fiquei curiosa em ver como que foi o recebimento desses alunos não designers, sabe? Eu falo isso porque lá no laboratório a gente mistura tudo. Quando a gente faz curso de extensão, a gente mistura tudo. Vem engenharia de materiais, vem arquitetura, vem odontologia, vem museologia, vem de tudo. Né? E isso é muito importante, porque cada um dá a sua contribuição, sabe? Isso é muito, muito legal, né? Na página 108, eu só comento que alguma coisa que você falou que demonstra claramente a falta de amplitude do professor ao montar um plano de ensino, ou da instituição em oferecer somente uma opção, né? Por exemplo, nas minhas, né, claro, eu não dou aula do software mais, né, mas como eu vou fazer aplicação na impressão, ou no corte, ou na CNC, eu deixo aberta para eles usarem o software que eles tenham mais segurança, né, mesmo porque eu não tenho tempo de dar aula de fabricação digital e ensinar software ao mesmo tempo. O software que eu ensino é de preparação de arquivo, cura, repetir, né, algum ou efetivamente ajuste os parâmetros de impressão, ou CAN, né, algum que veja o parâmetro para CNC ou para corte a laser, né. Então, assim, foi só uma consideração, só uma observação que eu quis colocar ali. Página 111, tem alguma coisa, vamos ver, 9, 10, 11, tá, cuidado ali em alguns lugares, Conrado, se você fala, escolhe, ou é Makerspace ou Espaços Maker, tá? Só para padronizar, né? E se você optar pelo em português, é Espaços Maker, tá? Não é Espaços Makers, tá? Maker Spaces, Espaços Maker. Mas eu anotei aqui, para você ver, tá? Outra coisa, na página 112, eu não entendi. Existe uma oficina de madeira e um laboratório de madeira e bambu? São duas coisas diferentes? Não. Tá. Isso mesmo.
Ah, tá bom. Tem um laboratório só para bambu e tem oficina que trabalha com madeira e tem Só vários outros tipos de equipamentos. tá, tá bom. E aí, neste mesmo gráfico, que é o da figura 56, que está lá na página 112, eu fiquei em dúvida no seguinte, quando, ou para você, ou se você esclareceu isso para os alunos, ou para quem foi responder, a pergunta era, espaços disponibilizados pelo curso. Então, o laranja é laboratório de fabricação digital, e o roxo era espaços maker. Assim, você separou as duas coisas, porque assim, a gente pode dizer que um laboratório de fabricação digital é um espaço maker, né? Às vezes, ao contrário, não, mas eu posso falar isso, né? Eu gostaria de saber se as respostas desse gráfico, as pessoas tinham noção da diferença de espaço maker e fabricação, ou não, porque senão eu juntava tudo, né? Não, na pergunta, eu fiz uma caixa explicando o que era a diferença de cada uma. Então, Ah, tá. justamente por isso, porque o laboratório de fabricação digital pode ser considerado, só que o maker não, se ele não É, tiver todos os equipamentos. E aí eu exato, expliquei isso na caixa exato. final da pesquisa, tá? Então tá, então tá. Porque senão pode deturpar um pouco o resultado ali do gráfico, né? Tá bom, então. Talvez, não sei, talvez explicar isso aqui? Não sei se vai ter alguém chato assim que nem eu que vai estar lendo, mas não sei, você que sabe. Na página 118 mostra ali que, putz, deixa eu ver, 118, não, na 116, né, que ele fala que os alunos desconhecem, embora na figura 60, né, os alunos desconhecem, quer dizer, já utilizou, às vezes desconhece, mas tem lá, né? E o mais importante ali na figura da 115, você vê, né, ó, quais equipamentos de fabricação já utilizou durante o curso? Nossa, nenhuma. 46%. Cara, isso é muita coisa. Professor, é aquilo que eu até comentei no final, que os alunos muitas vezes eles não sabem encontrar, eles Uhum. sabem que tem, mas nunca não procuram também saber. Não é só um problema da faculdade, né? Mas é um Sim. problema às vezes de procurar, de estar, Ah, já que está no ambiente da universidade, viver um pouco mais aquilo, né? Acho que tem isso também. o curso não é noturno, né? Tem as duas possibilidades, mas o de produto é só noturno, eu não lembro agora barato. Só Não é só noturno. noturno, né? E o gráfico acho que tem a opção noturno e diurno. Às vezes pode dar, às vezes, assim, não é uma constante, né? Às vezes pode dar, porque é noturno, o cara não vai lá, embora esteja aberto, ou ele vai na aula, sabe, tem essas coisas, né? Uhum. Mas isso, eu concordo que não é só a culpa da instituição, claro que não, né? E a gente tem aí a instituição, tem o professor responsável, tem o professor da disciplina e tem o aluno, né? Ele tem que ser, no mínimo, interessado pelo que está em volta dele, né? Deixa eu ver lá, eu tô na 118, já tô acabando, tá? Na 118, na 118, eu botei aqui uma coisa preocupante, que as tecnologias de fabricação podem contribuir para deu bem alto desenvolvimento de modelos e protótipos e deu bem baixo transformar os métodos de ensino e aprendizagem de projeto. Ah, claro que é novo, não é tão novo assim, né? Mas eu acho que é um momento em que, desde que eu entenda para que aquilo serve, para que aquilo sirva, eu consigo utilizar ele desde o início do meu processo de projeto. É essa a ideia, né? Não só para ter modelo para vender, maquete de apartamento para vender, não é isso, né? Eu preciso que a materialização, o pegar, né, o entender, né, seja constante, né? De forma, eu pego isso aqui, eu mudo e eu evoluo, né? Eu mudo a cor, eu mudo a textura, eu mudo tudo que for, né? Então, eu acho que aí que também vem a importância de trabalhos como o seu, e que isso alavanque mais rapidamente, né? A mesma coisa acontece no gráfico da figura 65, que implica a falta de informação.
né? A falta de informação de que existe, de que é possível, e não é ficção científica. Não, mas tá aí para usar, tá aí para aprender, tá aí para ser bom, né? Para a gente utilizar. Então, limitações, tá tudo assim. Ah, a última pergunta você fala lá nos objetivos, Conrado, que as tecnologias formativas também são utilizadas, né? Mas você usou alguma coisa de formativa nas suas experiências? Não, a partir da qualificação, não, assim, a gente não usou, só que na qualificação foi sugerido até mesmo pela senhora, né, para inserir a informação desse tipo Ah, tá. de tecnologia como parte da fabricação digital, então para deixar um pouco mais amplo É, na fundamentação, só que aqui na pesquisa a gente fala, tem o vacuum forming, né, e se sim. a senhora olhar ali, o Vacuumform, ele nem quase em todos os gráficos ele surge zero, né? Os alunos não Uhum, sabem para que serve, não utilizam. Então é o sim. único que tem, né? Acho que é a única possibilidade lá, mas também eles não utilizaram e não desconhece assim mesmo o processo. Uhum, tá. Uhum. Porque na verdade, assim, né, a gente tem o que é um laboratório de fabricação digital, né? Você tem aditiva, subtrativa e formativa, né? Mas muitas vezes a gente pode não usar um, usar outro, usar duas, não usar uma, né? Então, não sei aí se não teve oportunidade de usar, não sei, porque tá no objetivo geral e não foi utilizado lá na frente, também não sei. Talvez não usou porque não teve oportunidade ou porque não sei, era mais para não ficar essa expectativa de usar, quando o cara lê ali, né? Ah, vou usar a formativa. Ah, ele vai fazer um projeto, uma experiência que vai usar a formativa, e daí depois não usa mais. Né? Uhum. Não sei, é uma coisa que a gente pode discutir. Né? E a última coisa você enfatiza bastante, e foi o que aconteceu, e um dos objetivos específicos é esse, realizar um levantamento do perfil dos cursos de design no estado de São Paulo. E o seu título é. Seu título é. Vou pegar para não errar, né? Seu título é. Análise da utilização das tecnologias de fabricação digital aplicadas ao ensino de graduação em design. Dá uma amplitude. Eu acho, depois a gente discute isso ali em banca, né? Mas é uma sugestão. Análise da utilização das tecnologias de fabricação digital aplicadas ao ensino de graduação em cursos de design do Estado de São Paulo. Né? Acho que o Pasquarelli corrobora com a minha ideia. Não sei, porque quando a gente lê o título, ele me dá uma amplitude maior, né? Oba, vou ter um tema aí que eu vou saber lá no Amazonas o que está acontecendo. Não é esse o caso, né? Você só pegou o estado de São Paulo. Talvez seja legal a gente afunilar isso um pouquinho para ficar realmente dentro do que foi proposto. Bom, era isso, me alonguei. Muito obrigada, parabéns, né? Foi bem legal. Eu espero que você continue aí nessa empreitada, né? Você realmente tem um perfil de pesquisador que mergulha, né? E que sabe o que faz e tem competência para o que veio, né? Parabéns, Conrado, viu? Muito obrigada, eu fico à disposição. Logo depois da banca eu te mando esse material para você discutir, tá bom? Tá bom, Obrigada, Tomás. Obrigada. obrigado, professor. Professora Regina, muito obrigado pelos comentários, né? Eu fiz aqui já também as minhas observações, depois a gente compila tudo né, Conrado, acho que é importante fazer uma revisão importante em alguns pontos, né? Então, novamente agradecer, Regina, seus comentários e passar para o meu colega, né, Luiz Carlos Pasquarelli, por favor, Pasquarelli, com você a palavra. Legal. Barata, muito obrigado. Novamente cumprimentar a Regiane. Muito bom ouvir uma especialista na área, né? Falar com tanta propriedade, né, sobre todos esses aspectos. Parabenizar o professor Tomás Barata pela orientação e o Conrado, né? Eu concordo com você, Regiane. O Conrado é um rapaz que mergulhou, né, no assunto. Né? A gente escuta conversas de bastidores no laboratório também.
a fofoca, né, da hora do café. E eu sei, por exemplo, que o Conrado é um cara que vai atrás, foi muito atrás, etc. mais, e principalmente no objeto de estudo, né, que eu acho que isso é muito importante. Né? Outra grande qualidade do Conrado é que ele ficou muito inquieto das suas primeiras abordagens, e ele me procurou nos primeiros momentos para ver a questão da validação dos questionários, etc. mais, né? Pô, isso, cara, eu sinceramente, eu não sei se o que eu pude oferecer serviu para alguma coisa, e, sinceramente, não sei se todo o procedimento que você fez teve uma validação. Eu acredito que sim, mas eu acho que não dá para afirmar, eu não sou ainda um filósofo para pensar nisso, mas o mais importante de tudo é que você foi atrás. Então, você não ficou contente com o Google Forms, mandar e vamos pegar as respostas e organizar aqui. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante, um trabalho que você fez ali, né? Bastante árduo, viu, Conrado? Parabéns. Nós precisamos de pesquisadores assim, principalmente os pesquisadores que estão iniciando, aqueles de iniciação científica, mestrado, a gente precisa de gente assim. Isso se cria, né? Não foi o curso que ensinou você, né? Não isso é você quem foi atrás e que fez, etc. Então, acho que isso é uma grande qualidade. Outra grande qualidade do Conrado, não tem a dúvida, é a polidez, né? A educação, né? A gente lamenta só essa questão da pandemia, né? Que atrapalhou bastante o Conrado, né? Mas eu imagino que se o Conrado tivesse tido a oportunidade de visitar as várias escolas, né, no interior paulista, pelo menos aquelas que falam sobre design, ele ia ver coisas bastante interessantes. Tem um pessoal também da FATEA, na cidade de Lorena, né, que o pessoal lá está mandando ver bala, né? Eu conheço lá alguns professores e o pessoal está mandando ver bala, né? É uma instituição particular, mas eu acho que seria uma boa oportunidade de ter estado mais próximo, né? Feito, por exemplo, um estágio lá com eles. Bom, com relação ao seu trabalho, Conrado, eu não tenho, com relação à pesquisa em si, os procedimentos adotados, tá? Eu não tenho nenhum questionamento a fazer. Eu, particularmente, gostei muito de tudo, né? Eu entendo que o meu entendimento de um mestrado é isso, é você ter uma boa questão de pesquisa que você tinha, você estabeleceu um objetivo e foi atrás, buscou ferramentas para trás. Estudar as questões de ensino na área do design é uma coisa bastante difícil. Olha, me lembra do P&D Design de 94, que ocorreu na cidade de São Paulo, acho que você nem tinha nascido ainda, e que havia uma grande discussão de como se fazer pesquisa e ensino de design. Esse era como isso podia estar não conflitando, porque existiam as pessoas que falavam, não, ensino é uma coisa, né? E pesquisa é outra coisa. E o objeto seu de estudo hoje, né, em 2021, é simplesmente como que eu empodero o profissional de design, como que eu formo o profissional de design numa área muito nova, em que o domínio não é um domínio simplesmente do saber, mas sim um domínio do experimentar. Não é um professor, né, que vai chegar e vai falar o seguinte, olha, você tem que fazer o A, B, C e D. É um professor que vai ter que dar para o aluno as ferramentas, e o aluno é quem tem que aprender a saber fazer o A, B, C e D. É aquilo que a professora Regiane falou muito bem. Então, eu, particularmente, com relação àquilo que você desenvolveu, eu não tenho questionamento algum, eu tenho que te dar os parabéns. Gostei muito. Mas eu tenho, sim, algumas sugestões com relação ao documento em si, né? A dissertação de mestrado. E entenda, é uma questão de, tudo que eu falar é uma questão de estilo, tá? Eu acho que é de estilo. Eu não vejo erros na sua dissertação, mas se eu faria uma abordagem diferente, tá? E eu vou apresentar aqui para você essa abordagem que eu faria um pouco diferente.
para além de todas as considerações que a professora Regiane já falou e que eu concordo em grau, gênero e número, eu vejo a sua dissertação um pouquinho longa demais, né? Eu acho que para uma dissertação com cento e tantas, quase que deixa eu só confirmar aqui para não falar bobagem, 164 páginas é muita coisa, né? Tem bastante coisa, e muitas das informações você reúne em forma gráfica, mas eu acho que é uma questão que você gosta de escrever, e legal, acho que exigiu e permitiu isso. Eu acho que você tem uma boa apresentação, muito boa apresentação das suas justificativas, da questão de pesquisa, sua hipótese, seus objetivos, né? E a estrutura. Então, toda a introdução está a 10. A parte de fundamentação teórica, quando eu li ela, eu falei assim, legal, né? Ele dá bem para o leitor aquilo que o leitor está esperando que vai aprender ao ler, de fato, essa dissertação. E na hora dos materiais e métodos, você também descreve bem. Apesar de, nos resultados, em algum momento, você apresentar alguns procedimentos metodológicos, né, que eu acho que valeria a pena não estar aí nos resultados. Tá? Eu vou dar um exemplo, só na página 107, eu não vou ser tão organizado quanto a professora Regiane, né? Eu vou voltar um pouco. Tá? Na página 107, deixa eu voltar lá, deixa eu ir lá. É só um exemplo, tá legal? 4.5, resultados etapa 5, experimentos estágio docente, e o item A, levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos. Levantamento dos conhecimentos prévios serviu para entender o contexto dos alunos, tal. Em relação ao número, sabe, você descreve como você fez, e para mim, isto é procedimento, deveria estar lá em materiais e métodos, tá? Este é um dos exemplos. Tá legal? O outro página 122, são os dois mais gritantes. Deixa eu ir até a página 122, joia. Aqui, ó, página 122, primeiro parágrafo. A princípio, nos primeiros meses da disciplina, os esforços foram concentrados aos fundamentos teóricos, no que diz respeito ao desenvolvimento de produtos, através do software SolidWorks, por meio de aulas expositivas. Práticas onde os exercícios eram passados e realizados juntamente com a turma. A figura 68 demonstra como era passo a passo da realização dos exercícios. Eu entendo tudo isso como procedimento metodológico e não como resultado. E ele está aí na parte do resultado. Vou voltar um pouquinho para a página 74, que é onde, e mais uma vez, é uma questão de estilo. Eu peço desculpas, o meu computador, ele dá uma travada de vez em quando e tem que ir meio devagar. Isso. O item 4, né, resultados e discussão, que está na página 74, eu já faria uma correção aí, porque você só apresenta resultados aí. Eu não vejo discussão. O que é discussão num trabalho científico? É quando você tem um resultado e você vai buscar na teoria o que está publicado e vai discutir. Vai falar, olha, tem mais alunos que usam SolidWorks, como diz a professora, do que o Rhinoceros, tá? Porque também lá na Índia ocorre a mesma coisa e provavelmente isso ocorre porque ele é mais disponível, ou não, ou é uma questão cultural. Então, eu acho que em todo esse item eu vi mais resultado e um pouco de método aí no meio do que propriamente resultado e discussões. Tá legal? Resultados e discussões. Então, eu acho que vale a pena repensar no título desse item. Tá legal? Deixa eu só agora... Tá. Eu tenho uma figura que eu acho que, para mim, ficou um pouquinho conflitante. É a figura 47, na página 102. Deixa eu ir lá, na página 102.
Ótimo. Toda essa figura, principalmente a parte de baixo dela, né, é uma figura ampla aí, né? Que ela é dividida. Na parte de cima você fala sobre se existe um planejamento prévio no plano de ensino, se depois você divide outra informação, que poderia vir em outra figura, não sei, sobre a disponibilidade dos alunos, o uso de modelagem virtual no desenvolvimento de projetos, e essa última parte embaixo é se o aluno possui autonomia ou não. Essa última parte embaixo, você me desculpa, mas dá a impressão, e aí você me esclareça, por favor, que é um gráfico que eu tenho uma coluna e uma linha, e que eu tenho que fazer a correlação desses dados. É isso ou não? Na verdade, aqui, professor, são duas informações, né? São duas questões. Então, a questão da autonomia, ele está vinculado ali com as instituições que elas responderam, e depois do lado fala sobre a modelagem tridimensional. De repente, teria que dividir mesmo aqui. Está mutado, professor, seu microfone. Embaixo é uma legenda para tudo, é isso? Isso, é uma legenda por cor ali das instituições. Tá certo. Talvez valesse a pena, talvez dar um espaçamento mais um pouquinho abaixo. Não sei, porque no contexto, quando eu vejo uma imagem, bom, primeiro, parabéns pelas imagens, né? Eu estou lendo uma dissertação no design mesmo, né? Não é em outra área, né? Eu acho muito legal. Eu sempre falei isso para vocês quando eu dei aula para vocês, né? Na dissertação de mestrado em design, nós temos que ser rigorosos conforme fala a linguagem científica, mas principalmente as imagens, porque nós trabalhamos com imagens, nós temos que caprichar. Eu gostei muito de todas as suas imagens, mas só toma cuidado aí que para mim ficou um pouquinho, porque eu tenho uma informação em cima, outra embaixo, e embaixo tem duas que deu para eu imaginei outras coisas. Então vale a pena uma atenção nessa imagem daí. Agora, a outra coisa só que eu queria falar é na página 151, que você começa as suas considerações finais. É o item 6 seu. O primeiro, eu acho que se você procura e tenta muito superficialmente discutir alguma coisa a partir desse item. Então, para mim, isso não são as considerações finais. É um pouco, você está discutindo um pouco os seus resultados. Na realidade, você está analisando os seus resultados, né? E aí você encontra um ou outro autor, tá legal? Falando mais ou menos do seu achado, tá? Eu vou dar um exemplo, só para você ter ideia. Na página 153, no segundo parágrafo inteiro, né, você fala sobre os questionários aplicados, todos passaram por um processo rigoroso de validação com especialistas, conforme sugerido por Alexandre Colucci. Então, você já começa a discutir os seus resultados. Pasquarelli, mas aí não são resultados, é o procedimento, ok. Mas você está discutindo algo que você desenvolveu para o seu estudo. Eu acho que isso é importante. Então, eu fiz uma busca muito rápida sobre ensino, manufatura aditiva e design, e eu encontrei vários estudos, tá, que estão sendo feitos em várias partes do mundo e que os caras têm resultados lá e que você poderia aproveitar e discutir no seu estudo. Que os resultados que você tem são robustos. Acho que são robustos porque você teve um rigor nos procedimentos metodológicos, que é aquilo que a gente espera de um pesquisador. Legal? Acho também, e aí concordo com a professora, que você tem que definir bem essa amostra sua. Isso é um detalhe, mas tem que ser feito. Tá legal? E aí, a partir disso, você
pode, então, comparar com outros pesquisadores. Eu encontrei particularmente, depois eu encaminho para você, uma pesquisa na Universidade Tecnológica de Varsóvia, que fala, só que aí que está, ele fala muito parecido com o seu estudo, tá? Só que na área da arquitetura, que a professora falou, né? A hora que a professora falou, olha, né? Por que você exclui os alunos de arquitetura, se, em tese? Eu particularmente acho que você botou a estratégia sua foi boa. Eu faria do mesmo jeito, te orientaria desse jeito. Não, vamos explicar só os alunos do design, né? Só para entender. Mas agora você comparar com outro estudo que fala de algo muito parecido, só que do outra parte do mundo, você vai poder falar, puxa, mas e lá? Polônia, qual que é o nível tecnológico que eles estão? E nós, como que nós estamos? Como que nós podemos comparar essas coisas? Tá legal? E eu acho, posso estar muito enganado, que as suas conclusões finais, elas estão a partir do último parágrafo do item da página 161. E eu, Conrado, acho que as considerações finais tem que ser uma coisa muito, sabe, tem que ser a sua contribuição final do seu estudo. Afinal de contas, você tem que falar se respondeu a questão de pesquisa ou não, ou seja, se atingiu o objetivo ou não, certo? Falar qual é a efetiva contribuição, e tem muita contribuição o seu trabalho, mas tem uma principal, você tem que elencar aquela que é principal. Né? O seu trabalho vai ser, para os donos de universidades particulares, pode não ser muito bom, mas para os coordenadores de curso que não queiram só um emprego, né, é muito bom, porque ele dá nortes, né, ele dá parâmetros para desenvolvimento. Então, e depois as limitações do estudo, que, salvo engano, é um dos seus últimos slides que você apresentou na sua apresentação. Né? Então, eu vejo a minha contribuição, Conrado, para o seu trabalho, desculpa, ficou só na questão da forma. Né? Porque de conteúdo, eu acho que o seu trabalho está muito bom, acho que, né, atendendo às observações da professora, eu acho que você acerta, fecha ele, e as minhas contribuições ficam mais a título de forma, né, de estilo, né? E você, professor Barata, é quem veja se vale a pena ou não. Eu acho que você tem bons materiais e, pelo menos, a questão da discussão, se possível, não sei quanto tempo você tem, etc., mas acho que vale a pena. Vamos supor, para o artigo final, né, que a gente espera que todo mundo apresente um bom artigo, né, você pode pensar na discussão melhor desses resultados. Tá bom? Conrado, olha, muito agradecido de estar nesse momento aqui, e fico muito agradecido mesmo, porque eu sei que você é um cara que defende o design, né, e é um designer, tem sangue de designer, né? Puro sangue, como um dia o professor Guilherme falou aqui em Bauru, né? Você defende, né? O seu trabalho fala de design. E eu me vejo me formando em design e observando naquela época, isso há 25 anos, como a gente não tinha nada de pesquisa nessa área, ou tinha muito pouco, ou a pesquisa era extremamente incipiente, não era uma pesquisa transversal, que trabalhava com várias áreas. Né? E hoje nós temos isso. Olha, eu fico muito orgulhoso da sua pesquisa, parabéns, e parabenizar também o professor Barata aí pela excelente condução no seu trabalho. Muito obrigado, acho que era isso, meus cumprimentos. Obrigado, professor. Obrigado, Pasquarelli, né? Sempre bom ouvir essa visão, né, bastante metodológica e estruturadora do trabalho. Muito, muito importante também. Conrado, antes de eu abrir para as suas colocações finais, queria só comentar algumas questões importantes. Primeiro, falar que foi um prazer estar na orientação, né? Como o Pasquarelli comentou, você é um cara muito determinado, né? Muito assim, né, além da amizade que a gente construiu ao longo desses anos, né, a sua determinação foi muito
precisa aí, né, no desenvolvimento do trabalho, um trabalho, como você bem apontou, tem poucas referências, pelo menos a nível nacional, né, tem algumas lacunas aí de conhecimento, e você foi e atrás, né, do que realmente precisava ser estudado, com uma referência muito grande do trabalho da professora Regiane, né, que acho que é importante essa referência, esse balizamento, mas, de qualquer maneira, queria colocar isso, né, a nossa relação pessoal e profissional muito bacana, muito fluida, né, acho que não tivemos nenhum estresse ao longo desses anos, o que é bom, porque realmente cria uma relação muito produtiva. Então, parabéns pela condução e agradeço pela confiança da orientação, né? Queria também agradecer os comentários da banca, né? Colocar algumas coisas muito breves também, viu, gente, em relação ao que, primeiro, que a professora Regiane apontou, acho que as imagens nós temos que rever, a questão do logotipo dos laboratórios. Eu falei para ele a coisa de, não sei, 20 dias atrás, né, quando você mandou falei, vai pôr o logotipo, põe a foto, né? E eu não sei porque que você aí não alterou, mas enfim. Tá. A gente faz essa alteração, sim, que eu acho que é importante. Em relação, o senhor também colocou das citações, né? Fazer um pente fino, então, para verificar as citações, se estão lá nas referências. Importante, sempre passa, né? Correções também do texto, acho que é importante, né? Em relação à questão dos alunos de arquitetura, também anotei aqui para comentar, nós tivemos resultados brilhantes dos alunos de arquitetura, né? Tivemos aí, e aí, do ponto de vista da estrutura da pesquisa, tivemos ter que tomar uma decisão chata, né, de tirar um grupo de alunos que fez a mesma trajetória. Mas por conta de toda a estrutura, a análise curricular do design, a gente achou por bem fazer essa separação por conta mesmo da própria estrutura da pesquisa, né? Mas o resultado, eu queria até dividir essa posição, né? Sempre acho que também a gente deve, quanto mais se propor a ter uma disciplina multidisciplinar, mesmo com outros cursos participando, a própria disciplina de ateliê de madeira, que eu por muitos anos ministrei na Unesp, tinha essa procura muito grande, e por vezes a disciplina tinha 30 alunos, e eu, é um risco, né? Eu abria 50 vagas, né? Por conta que tinha aí 20, às vezes ficava gente de fora querendo fazer o curso, principalmente alunos da arquitetura e da artes, porque era um curso bastante aplicado no laboratório para desenvolver protótipos, enfim. Então, eu acho que essa abordagem multidisciplinar é difícil de implementar nos cursos, né? Estou vendo agora na FAO a dificuldade de ter uma outra estrutura departamental que às vezes impede esse tipo de trabalho mais transversal no curso, mas acho que é fundamental, principalmente para o design e para a arquitetura, mas o design tem mais não digo tem mais ou tem menos, mas enfim, a estrutura do design, né, o pensamento do design, ele é muito diagonal, né, muito transversal, e isso de alguma forma é importante a gente conduzir e tentar ampliar, né? Tendo sempre, essa é a minha visão, né, tendo sempre o projeto como elemento aglutinador. Essa estrutura do projeto muito rígida, sem a permeabilidade com outras disciplinas, né, eu sempre questionei, o Pasquarelli mesmo fizemos aí por 3 anos o trabalho integrado de ergonomia, prototipagem e desenho de representação com ótimos resultados. E a disciplina do próprio semestre, né, muitas vezes ficava isolado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar fazer acontecer nos cursos, é muito difícil, né, essa estrutura disciplinar, ela ser mais permeável. Mas, enfim, queria só citar essa questão da arquitetura, que foi uma escolha difícil, tirar esses trabalhos, que foram trabalhos ótimos aí, depois o Conrado pode até comentar. Acho também, só para finalizar, acho também importante colocar no título da dissertação essa abordagem do Estado de São Paulo. Este foi o recorte mesmo, né, que nós optamos, né, até no pedido da FAPESP,
que infelizmente não foi aprovado, né? Como você já estava, uma das justificativas, porque já estava há um ano no programa, era justamente esse, né? Que tinha esse recorte do Estado de São Paulo. Então, acho que é bem colocado por vocês essa delimitação do Estado, sim. Né? Em relação, já sendo rápido aqui, em relação às colocações do Pasquarelli, eu acho que, de alguma forma, temos aí que rever algumas coisas, realmente, dos procedimentos metodológicos, levar para material e métodos, acho que é importante fazer essa separação, né? Talvez o mais difícil aí e desafiador seja a separação das discussões em relação aos resultados, né? Depois tem que ver com mais calma, né, Conrado, como fazer isso. Concordo que as conclusões ficaram extensas, né? A gente discutiu isso também, né, Conrado? Ficou bastante extenso, quase que é também um processo de discussão, então vamos ver o tempo que nós temos aí para separar esse conteúdo aí, porque ficou parte da discussão nos resultados e uma parte da discussão também nas conclusões. Então, agradeço o apontamento e o Pasquarelli em relação a isso, que é importante estar colocando as coisas no lugar. Em relação à figura, também a figura 47, observando ela com mais atenção, realmente tem muita informação ali, né? Tem um tracinho que divide cada imagem, e isso às vezes cria uma confusão, porque são informações diferentes, né? Então, se fosse analisá-las separadamente, talvez pudesse ter um entendimento maior, mas fica também para a gente analisar. Volta a falar, e a banca colocou isso bem, você tem bastante consistência e resultado na mão, né? E acho que é importante estar comentando isso. Bom, eu já me estendi demais aqui nos comentários, queria novamente agradecer a banca, professor Regênio, foi um prazer, né, estar ouvindo as suas colocações, né, professor Pasquarelli também. Queria abrir, então, para o Conrado, se quiser fazer alguma última colocação, para que a gente possa, então, fechar essa banca. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu gostaria mesmo de agradecer, acho que esses 2 anos e pouquinho aí, né, porque a pandemia acabou esticando um tempo mais a pesquisa. Realmente a gente teve uma relação muito boa, né, assim, acho que de parceria mesmo. Tenho muito a agradecer a você, Barato, sim, pela amizade, acho que por tudo, pelos direcionamentos, acho que até em alguns momentos aí, por várias conversas, né, que a gente foi tendo ao longo de todo esse processo, né, e por todo o apoio, né. Tem a questão aí o Barato passou na USP, a gente conversando, né, e sempre fazendo reunião, sempre, então, assim, não tenho mesmo que, sou muito grato a você aí por todo esse tempo, esse processo, acho que um grande aprendizado pessoal também aí com você, né, em relação até à didática, ensino e a experiência do estágio, que realmente foi uma oportunidade muito boa. Ao professor Pasquarelli, né, acho que muito generoso aí com suas palavras, né, muito obrigado por tudo. Eu sempre tive você aí como uma grande referência também, né, desde a minha graduação aqui, que eu me formei aqui na cidade, em Birigui, mas eu sempre falava que eu queria fazer mestrado em Bauru e eu tinha a sua figura, assim, como referência. Então, é muito, muito importante para mim ter você aqui na banca também. E a professora Regiane, acho que uma grande referência na área da fabricação digital, né? Eu li muito seu trabalho, muitas vezes. Eu achei até a apresentação, algumas apresentações suas, assim, e eu li a apresentação, li pesquisa, e realmente era muito importante a sua aceitação na minha banca, né? Desde a qualificação e para a defesa. Acho que não tinha uma pessoa melhor, acho que, para estar aqui, né, em relação à fabricação digital. E agradecer aí o pessoal, né, todo mundo, alguns amigos da pós, alguns amigos pessoais, a família, todo mundo está aí participando. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, viu, Conrado? Obrigado aí pela participação. Queria agradecer também a presença de todos aí, né, pela grande audiência. Importante ver esse interesse dos colegas no seu trabalho. Muito obrigado. Bom, gente, eu vou pedir agora nós temos que fazer uma sessão aqui só da banca. Ô, Barato. Eu vou pedir para todos. Oi, pois não, por favor. Eu posso dar uma sugestão? Que eu já participei em outras bancas no Meet. Assim, não seria melhor você criar um link, manda para mim, para a professora Regiane, o pessoal fica todo mundo aqui, nós saímos e depois voltamos. Pode ser? Perfeito, perfeito.
Tá? Eu ia fazer. Não, eu ia. Então, desculpa, eu já fiz o contrário. Eu falei, sai todo mundo. E depois, para voltar, não tem jeito de chamar o povo. Tá. Então, não, eu acho que é bacana, viu, Pasquarelli? Eu tinha pensado nisso também. Em outras bancas, eu tive fizemos esse procedimento. Porque aí fica a festa com eles aí, Conrado, né, recebe os amigos, todo mundo abre a câmera e a gente decide numa outra sala. Então, eu vou pedir para vocês aí 2 minutinhos e já vou abrir essa outra sala. Ok? Mando para vocês. Conrado, fica à vontade aí. Parabéns. Parabéns, Conrado. Tá falando? Tá de voz? Pode falar? Tá, pode falar. Parabéns, primo. Tava assistindo aqui com o Jeff, não tava assistindo no meu. Deus abençoe, hein? Maravilhoso. Parabéns, Conrado. Olha, a gente aprende mais com esses que pegam no pé, viu? Parabéns, meu amigo. Muito feliz por você. Um abração. Verdade, a gente fica com medo, né, na hora que eles estão falando, porque ainda mais quando é referência, assim, para a gente, mas são contribuições muito importantes, é muito bom a gente ouvir, né, principalmente quando é elogio, assim, né, Conrado? Aí sim fica bom, parabéns, ótimo trabalho. Parabéns, Conrado. Bagação, meu querido. Muito bom mesmo, cara. Sucesso pra você, hein? Eu tô agradecendo aqui, meu microfone tava desligado. Eu falando aqui sozinho. Obrigado, Jefinho, o Raildo, o Márcio. Obrigado aí. Eu não vi que tava desligado, gente. O Dinei, a Thaís aí. Muito obrigado, gente. Meus parabéns, Conrado. Deus abençoe. Obrigado, mano. Parabéns, tio. Parabéns, Conrado. Que Deus te abençoe muito, muito. Obrigado, pessoal. Parabéns aí, Conrado. Nota 10, viu? Ô, Matheus. Obrigado, viu? Parabéns, tio. Oi, Duda. Obrigado. Parabéns, Conrado. Que Deus te abençoe, tá? Estamos aqui te ouvindo. Oi. Obrigado. Deus te abençoe. Eu vi sua mensagem aqui no chat. Isso? Eu vi mensagem aqui sua no chat. Tá bom. Tá, Deus te abençoe. Obrigado. Grandemente. É só o começo. Outras virão, com certeza. Voltamos. Conrado, me escuta, não? Oi, professora. Tô escutando, sim. Escuta? Ah, tá. Toda vez que eu entro aqui, dá uma mensagem que ninguém pode me escutar. Tudo bem. Vamos lá. Pasquarelli, bem, acho Conrado? que ainda não chegou. Como foi a festa aí? Maurício. Não, eu só vou falar o resultado se todo mundo abrir a câmera.
Não, brincadeira. Tirar uma foto. Para tirar uma foto, exatamente. Eu tirei, Conrado, eu tirei vários prints durante a sua apresentação, eu mando para você, tá? Pra você legal. guardar. Manda sim. Bem que tá gravado, né? Olha, ó, todo mundo aparecendo, ó. Aê! Pasquarelli falou. Muito bem! Pasquarelli está falando que não pode entrar? Então, deixa eu só resolver o problema com ele aqui. Tá. Ô, Márcio, você falou, eu te respondi aqui, estava sem áudio na hora que... Ó, tem 19 pessoas, né? Tá. Ô, Dinei tá de barba, é isso mesmo, Dinei? Não lembro você de barba. Já desligou. O Dinei defendeu semana... Defendeu? Retrasada, né, Dinei? Gente, eu só tô com um probleminha com o Pasquarelli, viu, Conrado? Você que é o administrador da sala, ele não está conseguindo entrar. Eu vou mandar o link de novo aqui, peraí. Eu já mandei, viu? Manda. Porque não está aparecendo ele aqui para mim aceitar, Barata. Deixa eu ver se eu consigo colocar você. Não dá. O número de pessoas não é, né? Não deve ser. Não. Não deve ser. Deixa eu ver se eu consigo mandar o e-mail pro e-mail dele. Peraí. Isso, é isso que ele está pedindo agora, para mandar por e-mail. Eu mandei. Se ele... Aí, entrou. Chegou, deu certo. Chegou. Agora deu certo. Deu certo. Deu Muito certo. Bom. Então, vamos lá. Muito bom ver a cara de vocês, de todos. Ednei. O Ednei está com... É de bigode, não é barba? Estou pensando que é. Você tá bom, Ednei? Tudo bem, Marina? O Ingo bom tá ver aí vocês também. Aí. Alguns eu não conheço. O Matheus, o Márcio eu conheço. Tudo bom, Márcio? Então, tá bom. Bom, gente, vamos então encerrar aqui. Novamente agradecer muito a banca, né, para o senhor Regiane, para o senhor Pasquarelli, agradecer a presença de vocês, né, uma felicidade estar aqui com vocês. Agradecer também, né, ao Conrado por essa amizade, esse trabalho, né, desses anos aí, que realmente muito, muito importante para você, né, para o ensino design. Acho que, com certeza, a gente até está conversando sobre isso, né, realmente o seu trabalho vai ter um impacto aí, certamente, nas atividades didáticas dos cursos de design. Então, eu não gosto de ser muito formal, mas vamos lá. Então, Conrado, após a banca se reunir, nós analisamos eles analisaram o seu trabalho, evidentemente, e você está aprovado, né? Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Por favor, é isso aí, ó. Muito bem. Obrigado. Evidentemente que a banca apontou alguns pontos, né, que você anotou para fazer algumas alterações, né, inclusive no título. Então, temos agora uma parte aí mais ágil, né, de mudar o título para enviar também as declarações e o material final. Tá? Isso depois a gente então vê com a parte da Secretaria da Pós-Graduação. Então, gente, mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a banca, agradecer ao meu orientando, o Conrado. Fico muito feliz por essa defesa e vamos que vamos. Salva de palmas aí. Espero que vocês estejam tirando um print da tela aí para a gente falar. Parabéns, um abraço. Conrado. Obrigado. Obrigado a todos. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado, Tomás, obrigado. Boa tarde. Obrigado, Regiane. Obrigado. Opa, eu que agradeço. Igualmente. Obrigado, tchau para todos. Tchau. Muito bem, Conrado. Parabéns, viu? Agora é só pensar no doutorado, hein?
Ai, meu Deus do céu. É o Ok. próximo passo aí, né? Se Deus quiser. Muito bom. Conrado, só rapidamente, né? Também não quero aproveitar esse momento de festa aqui, mas nós temos que. Eu vou já falar com a Elisângela para alterar o documento das declarações, porque vai incluir no estado de São Paulo lá no título, tá? Ah, tá. Tá? Tranquilo. Tá? E depois marcamos uma reunião para discutir as alterações. Basicamente, os dois colocaram que está aprovado sem a mínima alteração, mas vamos, evidentemente, acatar todas as alterações dentro do possível da Regiane e do professor Pasquarelli, para que a gente possa, enfim, deixar o trabalho bem afinadinho, tá? Saber o tempo que você tem em relação a isso, né? O tempo de correção. Eu acho que são 60 dias, eu acho. 60? Eu acho que é isso. 60 dias, tá. Eu acho que é perfeitamente possível fazer as adequações, né? Talvez um pouco mais difícil seja os apontamentos do Pasquarelli, né? Mas isso também é tranquilo, né? Mas a gente marca uma reunião para levantar esses pontos, tá bom? Tá então, bom. agora é festa aí, descansa bem, relaxa, tá? Então tá bom. É um prazer aí, parabéns de novo aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, Barata. Tchau, tchau. Parar a gravação aqui. Parabéns. Interromper a gravação.